Olá, 321, chegando! Estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, na Fundação André Luiz. Tantas pessoas ligadas ao esforço de você se sentir agraciado pela doutrina espírita. Este fenômeno maravilhoso que nos dá um norte, que nos ajuda a perceber como devemos agir no mundo por nossa própria capacidade de pensar, representa um dos maiores presentes que a gente poderia receber na vida. E é este presente uma dádiva do amor divino, do esforço de pessoas idealistas e do carinho especial de todos esses que estão aqui para que você possa ter esta imagem. Vamos começar com o nosso querido Jefferson Carvalho, que cuida do áudio. A nossa estimadíssima Fernanda Lima, que pilota o avião lá no TriCaster. E a competente, como sempre, Eliette Ribeiro, que é a nossa produtora do programa de hoje. Com todos estes trabalhando para você ser feliz, como você pode se queixar, não é? Que a vida não está bem, que a vida não está certo, que você está triste, ninguém se lembra de você. Como não? O que nós estamos fazendo aqui, né? Desejando que você aprenda coisas lindas, como nós também estamos aprendendo. Por isso, fica a nossa lembrança para que você não deixe de cooperar, se você puder, com o esforço dos irmãos que lutam para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Você pode se tornar membro deste clube, Clube Amigos da Boa Nova. Você pode se inscrever, você pode cooperar com a doação através deste telefone 0800 12 18 38, porque você também é uma boa nova. Onde você está? E você pode ajudar que esta boa nova chegue a mais pessoas com a sua dedicação. Já pensou se você diminuir o número de maços de cigarro que você fuma por dia e você dá aquilo que você não está mais fumando para a boa nova? Você está se preservando, diminuindo problemas de saúde e aumentando o amparo que esse seu esforço vai dar a outros que sofrem. Pense nisso. Nós estamos começando mais um programa que fala do Livro dos Espíritos e, como eu avisei semana passada, não teremos a luminosa presença da Solange Godoy, a minha querida companheira, minha esposa, minha companheira de bancada, mas tenho aqui o nosso querido trabalhador, dedicado, o Felipe Prince. Olá, Felipe, tudo bem, querido? Olá, André, boa tarde, tudo bem? É uma grande alegria podermos estar aqui novamente para estudarmos o Livro dos Espíritos no programa Espiritismo Sem Mistério. É, isso mesmo. E nós vamos começar recordando o primeiro slide que vai nos trazer o tema do nosso estudo de hoje. Você poderá segui-lo através desta visualização do slide número 1 que a Fernanda Lima vai pôr pra gente. Aí está, ó, nós estamos no capítulo 6º, Vida Espírita, tratando desde o programa anterior da temática dos espíritos errantes. Já fizemos a primeira parte e hoje nós vamos dar continuidade a esses temas. Já fomos até a pergunta 226 no programa anterior e hoje vamos recomeçar, não é, essa temática na pergunta 227. Essa pergunta que o Felipe vai ler para nós e a Fernanda vai colocar na tela para você acompanhar. Pergunta 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não fazem do mesmo modo que nós? Veja só, Kardec está com uma dúvida. Ele quer saber se os espíritos podem aprender, não é? Se eles têm condições de, não estando encarnados, aprenderem coisas. Agora, ele faz uma ponderação. Como é que eles instruem? Como é que eles se instruem? Não deve ser do mesmo modo que nós, porque a gente, para se instruir, a gente tem que pegar um livro, tem que ir numa sala de aula, ou tem que encontrar alguém que nos explique, que dê uma lição, que pegue na nossa mão, que nos faça pensar sobre aqueles temas. Como que nós nos instruímos? Ele quer saber se os espíritos se instruem também. Porém, ele faz essa ponderação. Deve ser de algum outro jeito diferente, já que eles estão no mundo espiritual, não no mundo físico. Então, é uma curiosidade pela vontade de Kardec de elucidar os métodos, não apenas as condições do ambiente espiritual. E aí,
os espíritos respondem a Kardec esta questão que ele propôs a 227, na resposta que você vai ver agora na tela e o Felipe vai ler para nós. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. Ah, você não podia imaginar que no plano espiritual o espírito fosse fazer uma faculdade de odontologia. Ia estudar como fazer, como tampar a cárie do dente dos espíritos. Os espíritos não precisam disso. Ou como trabalhar em engenharia para construir um prédio no plano espiritual. Por isso que Kardec disse que este tipo de vida no mundo errante, no mundo espírita, ele não poderia ser, a educação não poderia ser como nos moldes da Terra. E é verdade. Veja só que interessante. Os espíritos explicam que no mundo espiritual, eles têm que estudar coisas que estejam ligadas aos seus equívocos do ontem. Por que eles estão ali? Como eles fazem para melhorar aquilo que eles não conseguiram ainda? Quais são os defeitos maiores que eles precisam enfrentar? E isto ele faz olhando para si mesmo. Como ele diz, procuram no seu passado, estudam as coisas erradas que já fizeram, os acertos, aonde falharam, aonde conseguiram vencer. E com isto, eles procuram atacar a sua experiência futura através dos meios que a possam facilitar, que possam ajudá-lo a corrigir-se. Depois também, eles visitam, eles observam, eles se instruem em outras dinâmicas, em outras dimensões espirituais, eles ouvem as palavras dos homens, eles estudam aquilo que as pessoas encarnadas ou espíritos estão falando, eles se aconselham com espíritos mais elevados, eles pedem que estes seres mais preparados lhes ajudem, e com isto, eles passam a ter do mundo espiritual, do seu próprio futuro, uma ideia muito mais clara do que aquela que antes eles possuíam. Puxa vida, que interessante. Vocês já notaram que aqui na Terra, a gente costuma ir na escola. A gente estuda lá um período do dia, chega em casa, faz uma liçãozinha, já posso ir brincar, a gente já quer ir se divertir. Quantas vezes nós nos preocupamos em, depois que terminamos as lições que são do currículo acadêmico, irmos aperfeiçoar-nos em outras áreas, procurar aprender outras coisas, ter vontade de saber como funcionam as máquinas, como que realizam-se os processos. Por que a gente não faz isso, não é mesmo? Estas realidades, elas fazem parte da nossa imperfeição, da preguiça. Queremos folga, queremos tranquilidade, não queremos, nos esforçar. Então, acontece que no plano espiritual, nós acabamos em situações piores do que poderíamos estar. E aí chega lá, a gente precisa aprender. Puxa, o que faltou eu fazer? Por que eu não fiquei melhor? Vai estudar, vai analisar-se. E então, já não é ir na faculdade, é ir ver e entender a si mesmo, descobrindo quais foram os seus defeitos, por que você fez aquilo, quando você não deveria ter feito. Aí, na pergunta seguinte, Kardec vem trazer uma outra questão sobre um sentimento, um comportamento. Você vai ver a Fernanda colocando na tela a questão 228. Vamos lá? Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Olha só, nós vivemos no mundo material com um monte de expectativas. Nós temos sonhos, temos anseios, temos determinadas ambições. Nós nos devotamos a coisas, a pessoas, a carreiras, apaixonadamente. Ou somos viciados e nos deixamos arrastar contra todas as coisas do bom senso, para os abismos dessas fragilidades. Paixões. Não é coisa de romantismo. Não é paixão do coração. Eu estou apaixonado por aquela menina, por aquele rapaz. Não, não é essa paixão. Mas ele está falando de todos os tipos de inclinações, de sensações ligadas à nossa forma de viver
dando ênfase a determinada coisa. Então Kardec pergunta, quando vamos para o outro lado, quando estamos no mundo espiritual, os espíritos conservam, eles mantêm em si algumas das paixões humanas? Vamos ver a resposta? Lá aí na tela, a Fernandinha vai pondo. Os espíritos elevados, perdendo o envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, eles as conservam, pois de outra forma seriam da primeira ordem. Veja só, a resposta dos espíritos, ela faz uma divisão entre as paixões. Elas são catalogadas em más paixões e boas paixões. Quando o indivíduo que desencarnou é um espírito elevado, ao perder o envoltório físico, aquelas más paixões que eventualmente ele cultivava ou se interessava, ele não as sente, não mais as valoriza. Mas guardarão apenas aquelas paixões do bem, se ele é um espírito elevado. Porém, quanto mais inferior ele é, espiritualmente falando, eles vão ficar com as más paixões mais intensamente. Porque se isso não fosse assim, eles seriam espíritos da primeira ordem, eles seriam espíritos que só teriam paixões positivas, paixões nobres, paixões pelo estudo, paixões pela dedicação artística, paixões pela beleza estética. Agora, quando nós temos outras paixões, outras forças que nos prendem a níveis inferiores, é porque nós ainda não somos espíritos elevados. Somos espíritos inferiores. Ok? E aí, Kardec vai para a pergunta 229. Vamos a ela agora, na tela. Quando deixam a terra, por que nela não deixam também todas as suas más paixões, já que eles veem seus inconvenientes? Olha só que perguntinha marota. O indivíduo deixa a vida física. E ao deixá-la, ele vai se tornar espírito, como ele era antes de vir. Ele já esteve no mundo espiritual, passou um tempo lá, depois veio ao mundo físico, esqueceu temporariamente as realidades do espírito, mas quando ele desencarna, ele sabe que fumar faz mal. Não tem um bêbado que não saiba que faz mal. Não tem um fumante que não saiba que o cigarro é prejudicial a ele, não é mesmo, Felipe? Sim, a pessoa sabe, mas ela sabe que tem essa dificuldade também para enfrentar isso, né? Esse vício. Ela não seria um espírito que quando chega do outro lado falaria assim, ai, agora eu sou espírito, não preciso mais fumar, graças a Deus, deixa esse negócio pra lá. Ou eu não preciso mais dar pinga, não preciso mais tomar cerveja, não preciso mais beber vinho, eu não vou atrás mais disso. Por que a gente vê tantos espíritos procurando pessoas nos botecos, nos lares que guardam ainda o hábito do álcool? Porque eles não se livraram. Sim, eles ainda levam para o outro lado essas paixões que estão embutidas na sua alma, não é, André? Que são aquelas, como nós dissemos no programa anterior, que vincam o seu perispírito, vincam a sua forma de ser. Então Kardec, diante deste fato, ele faz essa pergunta interessante. Vamos vê-la novamente. O mesmo slide. Quando deixam a Terra, por que eles também não deixam na Terra todas as suas más paixões, já que eles sabem dos seus inconvenientes, já que eles sabem, porque já sentem na pele o mal que isso faz, por que eles não deixam na Terra isto? Boa pergunta, né, seu Kardec? Vamos ver o que os espíritos responderam. Vamos lá ao slide seguinte. Existem neste mundo pessoas excessivamente invejosas. Você acha que assim que o deixem, percam os seus defeitos? Uma pessoa invejosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa falseta. Ela morreu. Aí o seu espírito, só porque agora não tem mais o corpo, ele deixou de ser mentiroso, falseta, invejoso? Não. Vamos lá, continuando. Depois de sua partida da terra, sobretudo para quem tem paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Olha que interessante isso. Depois da sua partida da terra,
sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, que têm vontades bem enraizadas nos hábitos nocivos, ele cria para ele mesmo, olha o que está escrito aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. Ele cria uma espécie de atmosfera que os envolve e que conserva todas as suas coisas más. Pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças. É como se a pessoa plasmasse à sua volta uma bolha. E esta bolha mantém esses mesmos sentimentos inferiores. E o espírito então fica envolto por essas coisas e ele tem dificuldade de se livrar disto. Não é porque ele morreu, porque a mente está impregnada dessas paixões, dessas preocupações, dessas ideias fixas que tomaram conta do seu raciocínio, de suas buscas, de suas lutas na vida material. Aí o que acontece é que ele vai viver sob essa atmosfera, esse clima. Nós temos umas histórias interessantes no livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz. Lá, no capítulo 21 deste livro, está um diálogo entre o mentor e uma entidade que está sendo atendida em um parque hospitalar, que dirige-se ao mentor perguntando notícias do seu processo. Ele tinha um processo, que ele tinha entrado na justiça na época, imagina isso, na época do Império do Brasil. Ele está envolvendo-se em uma questão de defesa de um patrimônio e está fazendo uma petição ao imperador do Brasil para que o imperador lhe garanta determinados direitos de sucessão que o Visconde de Cairu estava tentando tirar dele, alegando rixas familiares, problemas entre eles, politicamente falando. Então, ele se dirige ao mentor, ele não sabe que já se passaram mais de 150 anos daquele momento em que ele foi pedir ajuda ao mentor. Imagina isso. Quando ele falou com o mentor, ele está vivendo como se ele fosse aquele personagem, como se o Brasil estivesse no Império, como se o imperador já não estivesse morto, como se o Visconde de Cairu também já não estivesse morto, como se eles estivessem vivos, fazendo seus papéis. Mas até o requerente desta moção já está morto há muito tempo, mas está vivendo com todas as aparências que ele tinha no Império e criando à sua volta tudo aquilo que antes ele achava que era o seu direito, o seu patrimônio, tomando conta dele. É exatamente essa atmosfera. Algo que o espírito preserva do outro lado e que o engana, o ludibria, o ilude, porque ele não muda o padrão mental. Portanto, essa atmosfera acontece também um pouco com André Luiz no livro Nosso Lar. Logo nos primeiros capítulos, ele está num ambiente feio, num ambiente terrível, ele não sabe quanto tempo ele está ali, ele tem a mente ainda presa às coisas mundanas. E ele não vê os espíritos que o visitam, ele não vê o Clarencio que foi até lá para ajudá-lo. Ele não tem nenhuma vinculação com esta realidade espiritual. Daí, o que nós vemos? Nós vemos um espírito com problemas. Portanto, essa resposta ela é muito interessante do ponto de vista de nós nos prepararmos. Você tem manias? Você tem hábitos? Você tem ideias fixas? Você é teimoso? Você é maníaco por limpeza? Você é organizado demais? Cuidado! Comece a mudar isto. Porque se você desencarnar desta forma, você se verá em situações bastante complicadas para administrar. Você terá que sofrer muito até que você perceba que você já não tem mais a casa, que você já não é mais dono de nada, que o seu carro não precisa ser lavado, que a pessoa não precisa limpar o pé antes de entrar. Nada disso é mais importante. A não ser que você fique obsessor de carro, obsessor de geladeira, obsessor de guarda-roupa, porque é isso muito comum também acontecer. Tá bem? Agora, nós vamos para a pergunta seguinte.
você vai ver Kardec indagando dos espíritos. O espírito progride no estado errante? Ah, ele está no estado errante, ele está no mundo espiritual, esperando uma próxima encarnação. Ele tem condições de progredir enquanto estiver nesse estado? Ele pode, não sei, fazer algum tipo de curso, matricular-se em algum tipo de escola? Ele tem como progredir? É a pergunta de Kardec que os espíritos respondem logo a seguir no slide que você vai ver na tela. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na experiência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Isso mesmo. Agora o Felipe vai dizer para nós o que ele entendeu dessa resposta. Ele pode ter condições para que ele se melhore no mundo espiritual, né, André? Como nós vimos na resposta da pergunta anterior, ele tem a possibilidade de refletir sobre o seu passado e assim aprender sobre os seus erros, os seus pontos fracos. No entanto, que os espíritos dizem a Kardec que é na vida física que ele terá de mostrar, de provar que aquilo que ele aprendeu realmente foi interiorizado, né? Se ele consegue colocar aquilo em prática. Vamos pensar aqui, olha, você pega a gente na geral aqui, ó. Isso. Obrigado, Fernando. Vamos pensar. Você pode aprender a ler e escrever sem ir na escola? Você pode. Você pode aprender em casa tabuada? Você pode. Você pode aprender a fazer coisas interessantes e bastante complexas sem que tenha se formado em alguma coisa? Pode. Você pode ter um pai que te ensine, uma mãe que te ensine, por exemplo, a obturar dente? Pode. Você pode fazer tudo isso. Mas você não pode ser dentista sem um diploma. Não é mesmo? Você não pode ser um médico sem ter passado pela escola que te forma e que atesta que você sabe. Porque para você ser responsável, você precisa ser testado. Portanto, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: nós aprendemos sempre, em todas as nossas vivências, no mundo físico ou fora dele, no mundo espiritual. Então, nós poderemos aprender muitas coisas, nós desenvolveremos nosso caráter, nós nos enriqueceremos de instrução, nós nos prepararemos sim para outros caminhos profissionais, intelectuais, culturais, mas nós precisaremos passar pela faculdade, pela escola. E é justamente o diploma da escola que garante para nós a capacidade de sermos aquilo que nós queremos. Por isso, é que é interessante que os espíritos estão respondendo. A gente aprende sempre, em qualquer âmbito. Porém, é quando nós estamos na existência corporal que nós vamos pôr em prática essas novas ideias que no mundo dos espíritos nós adquirimos. Vamos experimentá-las. Seu pai te ensinou a tratar do dente, mas é na escola que você vai aprender quais são os nervos que fazem a inervação daquele dente, da raiz. Você vai ter que esculpir o dente, vai ter que aprender a desenhar o dente, vai ter que fazer todas as etapas até, por fim, usar o material correto para aquele tipo de cárie. Senão vai ficar aprendendo no pinga-pinga. Aprende uma cárie desse lado, depois tem que aprender do outro lado, depois tem que aprender no dente de cima, depois tem que aprender no dente de baixo. Você precisa aprender como fazer sempre tudo, em qualquer posição. E isto é o que acontece quando a gente vem para a Terra. Nós poderemos ter aprendido bastante, só que nós vamos ter que pôr em prática. E este pôr em prática é o que a vida física nos oferece. Essa vivência. Ah, você aprendeu a perdoar, você se emocionou com as lições que você recebeu no plano espiritual sobre o perdão. Ok. Agora você vai nascer e vai ter como seu filho aquele que foi o seu inimigo. Aí você vai ter que viver o perdão. Vamos ver se na teoria isso funciona tão bem como funcionará na prática, se você estiver bem intencionado. É a prática que vai fazer você abraçar o seu inimigo. Não é a teoria. Na teoria é bom falar, eu perdoo. E na prática? Faz isso? Muitas pessoas dizem assim, eu perdoo. Ah, mas eu não quero mais, nunca mais encontrar com essa pessoa. Então, como que é o perdão? Um perdão que não quer contato, que quer se opor a uma aproximação.
Nem mesmo, há pessoas que nem mesmo oram por aqueles que a feriram e dizem que perdoaram. Claro que não. Estão se esforçando, é possível, mas o perdão, ele só se caracteriza quando de verdade nós estamos limpos. Nós, da mágoa, não os outros. Agora, nós vamos para a pergunta seguinte, que é também muito interessante. Põe pra gente aí, Fernandinha. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Ah, que bacana! Dá para ser feliz ou infeliz no plano espiritual? Dá para ser? A gente está na Terra. Pense você que está me assistindo. Você é feliz ou você é infeliz? Não é uma resposta fácil, não é, Felipe? Não é. Por que que não é uma resposta fácil? Porque depende muito do que cada pessoa acha que é felicidade ou infelicidade, porque ela pode ser feliz em um aspecto, mas no outro não. Eu sou feliz financeiramente, mas afetivamente não. Então, eu acredito que por isso não é tão fácil responder essa pergunta também. Quando nós não priorizamos coisas, né? Quando nós não temos uma visão precisa a respeito de quais são os verdadeiros conceitos envolvidos na questão da felicidade, nós passamos por essa contradição, esse conflito. Porque você vai estar feliz em determinada área e insatisfeito em outra área. Puxa vida, será que eu sou feliz? Ou será que eu sou mais infeliz do que feliz? No meu serviço eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu preciso. Aí eu volto para casa, meu filho é briguento, meu filho está se drogando, aí em casa eu não sou feliz. Ou eu não tenho um companheiro, não tenho uma companheira que me entendam. Como é que eu posso ser feliz de um lado e infeliz do outro? Não, eu sou feliz em casa também, sou feliz no trabalho, mas eu tenho uma doença, eu estou passando por um problema físico, nessa hora eu sou infeliz. Como definirmos isto? A doutrina espírita nos ensina qual é o conceito da felicidade possível. Está mais lá na frente, na pergunta 920, 921 do Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar lá um dia. Mas Kardec quer saber agora se os espíritos na condição de errantes, eles são felizes ou são infelizes. Vamos ver o que eles responderam? Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. Nesse estado, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. Mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso então lhe é uma punição. Depende dos méritos para ele se sentir feliz ou infeliz, começa a dizer a frase. E então, como ele ainda não é um espírito elevado, um espírito puro, ele carrega paixões. Se são más paixões, essas más paixões fazem que ele seja infeliz. Se são boas paixões, elas, predominando, os farão mais felizes. Tudo isso dependerá do quê? De ele estar mais ou menos materializado. Quanto mais ele está preso às coisas materiais, mais ele sofre com a perda desses bens. Quanto menos ele está preso aos bens materiais, ele não tem tanto problema de viver de acordo com a sua nova situação. Agora, quando ele está no mundo espiritual como espírito errante, ele vê, olhando para si mesmo, o que está faltando. Eu devia ter sido mais trabalhador. Eu devia ter me esforçado mais para ter mais cultura. Eu deveria ter perdoado mais as pessoas, eu deveria ter ajudado os pobres. Eu fui muito egoísta, só guardei para mim. Eu quis domar as pessoas segundo o dinheiro que eu lhes dava. Então, eu sei que eu não posso ser agora, a não ser um indivíduo que precisará passar por situações difíceis na Terra. Então, o que acontece? Quando ele está do lado de lá, no mundo errante, ele reconhece que ele precisa enfrentar certos desafios. E ele vai precisar renascer para passar por eles. Agora, aí vem um problema. Dependendo do grau ou do nível em que ele esteve envolvido em coisas erradas, nem sempre lhe será fácil conseguir uma reencarnação imediata.
Sabia disso? Ele vai muitas vezes precisar esperar, amargando seus arrependimentos por um bom tempo, para que, por fim, quando ele venha a nascer novamente, ele aproveite melhor a reencarnação. Porque se ele nascer logo depois, provavelmente ele vai fazer a mesma burrada que ele já tinha feito antes. Será preciso que as pessoas aprendam como espírito a agir de uma forma mais equilibrada. Por isso que a resposta nos leva a esta questão. O fato de os espíritos não conseguirem nascer exatamente na hora que eles querem, nem nos lugares que eles sonham. Às vezes eles têm que nascer em situações muito adversas. E isso para eles é uma punição em função do tipo de vida que eles viveram na Terra. Ok? E agora, Felipe, para onde nós vamos? Agora nós vamos para a pergunta 232. Vamos pôr na tela, Fernandinho? Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante, os espíritos podem ir para todos os mundos? Oh, que legal! Nós vemos muitos mundos no universo. Muitos. Aliás, os telescópios da ciência oficial estão já rastreando inúmeros milhares de mundos rochosos orbitando estrelas, como o nosso Sol. Todos estes são mundos, todas essas são salas de aula, como dizia Jesus, são casas do Pai, moradas que estão aí, moradias onde na casa do Senhor, como se fossem quartos em uma grande mansão, existem moradores ali presentes. Então Kardec pergunta: os espíritos errantes que estão aqui em um mundo, faz de conta que aqui é o mundo, põe aqui na geral, esse é o mundo, a Terra e os espíritos errantes estão aqui em volta. Aí o que acontece? Kardec quer saber se eles podem estar aqui e de repente É para um outro mundo. chegar aqui, ó, no outro mundo, no mundo do microfone do Felipe. Eles podem sair de um mundo e ir para o outro mundo? Ah, ele está no mundo espiritual, não tem nave, não tem foguete. No estado errante, esses espíritos podem fazer essa migração? Vamos ver a resposta que os espíritos deram a Kardec na questão seguinte. Vamos lá? Depende. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria, e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele se tenha elevado. E deve ser esse seu objetivo, pois caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Bem, deixa essa primeira parte da questão, volta lá. Isso. Essa resposta de Kardec tem duas partes. A primeira foi essa que você está vendo aí. O espírito pode ir ao outro mundo, mas isso depende. Depende do quê? Do estado evolutivo que ele se encontra. Por quê? Ele pertence a um mundo e não está, portanto, totalmente liberado das vibrações daquele mundo. Ele pode estar compatível com um mundo da mesma natureza. Como está aí, olha. O corpo, mesmo quando ele já não possua mais o corpo material, ele ainda continua preso à matéria que pertence àquele mundo. O perispírito é de matéria ainda. E aquele mundo onde ele viveu, ou um mundo do mesmo grau, estes são mundos compatíveis. Agora, se durante a vida física ele melhorou, ele se elevou, e esse deve ser o seu objetivo, porque se não fizer isso, ele jamais vai se aperfeiçoar, aí vem a segunda parte que a Fernanda vai pôr pra gente. Se ele se aperfeiçoou, ele pode ir a certos mundos superiores. Mas ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho. Ele vai lá como um visitante? Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, veja só, ele poderá, se ele se melhorou, ele poderá receber como um brinde de viagem, né? Um presente, um convite. E ir visitar um outro mundo. E ver como estão, como são aqueles seres naquele ambiente, como eles vivem, quais são as regras
que naquele mundo acontecem para o bem-estar de todos. E isso fica na sua mente. Nossa, aqui é uma maravilha. Aqui é sensacional. Puxa, eu acho que eu vou fazer de tudo que eu puder para estar neste mundo o mais depressa possível. E então ele se sente estimulado por aquilo que ele aprendeu a manter seu pensamento, seu comportamento voltados exatamente para esse esforço. Trabalhar no bem, enfrentar os desafios sem errar, a fim de que, quando ele perder a vida física naquele mundo em que ele se encontra, ele já está depurado. É tudo uma questão de depuração para poder chegar a um mundo melhor, para o qual só é permitida a entrada de espíritos em um nível espiritual e evolutivo maior. Aquelas entidades que não estão neste patamar não conseguem, não têm capacidade de suportar a vida no mundo mais elevado. É muito diferente. Por isso que os espíritos explicam. Não é possível todas as vezes que o espírito que está no mundo errante desejar, ele sair flutuando. Ah, agora eu vou visitar a Alfa Centauro lá e eu quero ver os mundos que estão lá. Primeiro você precisa ter condições de fazer isto. Você não conseguiu se desfazer da sua sandália. Você emprestou uma camiseta e ainda está esperando a devolução. Você está arraigado aos bens que estão na terra, que você acha que são seus. Como é que você quer sair daqui? Você tem ódio, você tem desejo de vingança, você tem débitos contraídos pelos comportamentos equivocados. Como é que você deseja pular fora? Já ir para outro lugar? Não. Primeiro você tem que se ajustar, se reajustar, se melhorar, se depurar. E se você fizer isso, você poderá visitar. Não é só já mudar para lá, não. Você vai visitar para ver como é. E ali você vai ser um estrangeiro. Esse estrangeiro que é visto como uma pessoa de fora, é bem tratado, é orientado, mas tem que pegar uma linha e voltar para casa. Por isso é que Kardec ouve essa resposta. Agora ele faz uma pergunta inversa, que é a próxima que você vai ver. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? A pergunta anterior era: os espíritos não purificados, os espíritos não evoluídos, podem ir a mundos superiores? A mundos melhores? E nós vimos que nem sempre. Depende dele purificar-se. E quando ele pode, é só para ficar lá para dar uma olhadinha, até você se qualificar plenamente para mudar para lá. Agora, a pergunta que ele faz agora é inversa. Os espíritos purificados, os que já são espíritos elevados, podem visitar os mundos inferiores? Podem ir a mundos que não são tão elevados quanto aqueles em que eles já vivem? Vamos ver a resposta aí na tela. Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. O inverso é verdadeiro. Os espíritos elevados, os espíritos purificados, podem visitar mundos atrasados, porque isto é a forma pela qual estes mundos se melhoram mais depressa. Se não fosse a visita dessas entidades amigas, os mundos atrasados permaneceriam atrasados por muito tempo. Você já pensou? Olha aqui para mim. Você já pensou que se você não aprender, se você não colocar nada de novo e melhor dentro do seu conhecimento, você vai continuar sendo sempre a mesma criatura? Você está acostumado a cozinhar, você tem hábitos culinários, você só faz aquelas coisas que você gosta. Mas se você pega um livro de receita novo, você se torna uma cozinheira melhor. Você faz outros pratos. Mas se você não procurar nenhuma receita nova, você continuará a ser sempre aquela cozinheira do arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife, bife, arroz, feijão. Está acostumado a fazer aquilo, para você é fácil. E assim é em todas as coisas. Nossos hábitos intelectuais costumam ser chegar em casa do trabalho, jantar e assistir televisão. Fim de semana, sentar na frente da televisão, assistir jogo de futebol, assistir novela, assistir filme e dormir. Se você não colocar uma coisa diferente, se você não se interessar por uma leitura diferente, uma leitura nova, uma leitura instrutiva, um filme que te faça pensar, alguma diversão, entre aspas, né?
que não seja apenas perda de tempo, você vai continuar sempre sendo o mesmo tolo. E esta tolice vai pesar sobre você. Você não terá capacidade de sair de problemas, você será sempre preconceituoso, você nunca vai entender que pode ser diferente. Agora, se você estuda, se você lê um artigo, se você faz uma pesquisa, se você vai atrás de uma conversa com alguém que entenda melhor, você aprende coisas e se torna outra pessoa. E é isso que os espíritos superiores fazem nestes mundos inferiores. Eles visitam os mundos inferiores para estimular, para ajudar, para pôr para frente aqueles seres que os estarão imitando. Vão vê-los, vão achar bonito e vão gostar. Eu tenho certeza, Felipe, que muitos dos nossos telespectadores e mesmo nós nos sentimos tentados a fazer uma coisa nova depois que nós encontramos um amigo que tem isto na casa dele, que ele faz. Às vezes você vai visitar um cara, um amigo seu, que ele tem o hábito de fazer aeromodelos. Sim. Ele compra aviõezinhos de madeirinha e vai montando, e fica aquele avião lindo. Ou faz barcos, né? Ele monta barcos em tamanho pequeno. Nossa, você se encanta com aquilo. O que que acontece? Você vai para sua casa e fala, ai, eu acho que eu vou também procurar um para fazer, não é mesmo? Você vai querer aprender aquilo, né? Seja um instrumento musical, seja uma aptidão de pintura, ou quando você vê alguém que fala várias línguas, você fala, nossa, que bonito, eu queria falar. Isso não só no âmbito privado, mas também no âmbito coletivo, né, André? A gente vai visitar um país, um governante vai para um país com mais tecnologia, ele quer trazer aquilo para o seu país para melhorar a vida do seu povo. E essa troca permite essa evolução. Então, desta maneira, o que que nós vemos? Nós vemos que todos os intercâmbios geralmente são benéficos para aqueles que vão receber a informação mais nobre e também são benéficos para aqueles que estão passando, porque é uma forma de amar o seu semelhante. É uma forma de ajudar os que são ainda menos evoluídos a acelerarem essa evolução. É um devotamento. Na verdade, é cumprir a missão divina de fazer o bem sempre por onde você andar. É uma resposta muito bonita, porque com ela nós entendemos por que vieram para cá Leonardo da Vinci, por que vieram espíritos como Mozart, como almas devotadas às causas da ciência, como vieram para cá Henrique de Sagres, Cristóvão Colombo, como que estes espíritos, deixando lugares muito mais avançados, aceitaram vir. Por fim, o próprio Cristo estar entre nós para acelerar a nossa jornada evolutiva, não é? Com isso, nós esperamos que você tenha entendido alguma coisa do espírito errante. Nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje desejando que você nos acompanhe no próximo Espiritismo Sem Mistério, porque no próximo nós vamos falar sobre uma coisa interessantíssima, mundos transitórios. O que são esses mundos transitórios? São mundos físicos em outro estado? Como que é? O que tem a ver com o espírito errante? Pense nisso. No próximo programa, daqui a 14 dias, nós vamos falar sobre mundos transitórios. Já vai estudando. Não esqueça, você pode estar conosco nos nossos programas Espiritismo Sem Mistério, que vão sempre acompanhando o Livro dos Espíritos, e você assiste aqui na TV Mundo Maior, mas também você pode acompanhar a gente no nosso canal da TV Alvorada Espírita. Estudamos todas as quartas-feiras o Livro dos Espíritos em outra parte do livro. Estamos mais adiantados e lá são 2 horas. A gente espera que você possa também desfrutar no YouTube da TV Alvorada Espírita, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Aqui o Felipe se despede. Obrigado, André. Foi muito bom falarmos desse tema que nos ajuda muito nessa compreensão do aprendizado da alma no estado errante. Espiritual. E nós abraçamos você, desejando um feliz dia, uma feliz vida e até o nosso próximo Espiritismo Sem Mistério.